Olá, amigos, aqui é Alan Frutuoso e vou falar sobre a Petra Costa mais uma vez aqui nesse canal, que é o meu canal secundário, um canal de opinião. E eu já tinha falado na época que foi lançado naquele documentário terrível. Na verdade, não se pode chamar, né, aquele filme panfletário de documentário, porque documentário ele documenta fatos e aquele filme da Petra Costa está mais para ficção ou qualquer outra coisa do tipo, de péssimo gosto, péssima produção, assim, terrível, né? É completamente terrível assistir aquilo ali. Nunca, não me lembro, não me recordo de ter sido obrigado a assistir algo, né, com tamanha agonia como foi aquele pseudo documentário da Petra Costa. Antes só de eu falar sobre a entrevista que a Petra Costa deu, né, gravíssimo, e isso precisa ser falado, vocês vão entender aqui, só dar um aviso aí aos meus seguidores no Twitter, que a minha conta está suspensa sem motivos, né? Inclusive eu estou pensando em fazer um vídeo para falar sobre isso. A conta foi suspensa pelo Twitter, não foi denúncia, não foi postagem, não foi aquele bloqueio temporário que o Twitter dá, né, aquele gancho. Simplesmente foi suspensa, né, e minha conta não existe mais. Entrei com um recurso e aguardo aí alguma satisfação do Twitter. Então, se você me ver sumido aí, esse é o motivo, tá bom? E lembrar para vocês também os cursos do Instituto Borborema, patrocinador fixado aqui embaixo. Vamos lá. A Petra Costa, ela disse, né, deu uma entrevista aí à PBS. A PBS é, inclusive, um canal documentarista, tá, de documentários lá nos Estados Unidos. E óbvio que, né, que deu aí voz para Petra Costa. Afinal, ela está concorrendo ao Oscar. Sabemos que como fundo... Inclusive eu cheguei a falar sobre a Academia do Cinema no filme em que eu cito a Netflix, no vídeo, nesse canal aqui que eu falo da Netflix. Mas sabemos como é a Academia tem uma tendência de esquerda, você vê os discursos militantes, né, as pessoas que votam, você vê os filmes que ganharam prêmios do Oscar, aí, todos com viés de esquerda ou de alguma militância de gênero, coisa do tipo. E óbvio que a Petra Costa ia ter o seu lugar ali para poder vender o seu panfleto. E mais do que vender, né, legitimar aquela mentira. Isso é o mais grave. A gente sempre falou, né, que é importante ter o controle da cultura, é importante também dominar e ocupar espaço, né, não é dominar, ocupar espaço no meio cultural, para poder contar as histórias. Senão, o que acontece é como aconteceu na época do regime militar, né? Muitos cresceram em pós-década de 80 com a narrativa nos livros, com a narrativa cultural, dos filmes, novelas, seriados, vendendo uma história, a história de um lado apenas, e vimos no que deu isso, né? Uma hegemonia esquerdista por muito tempo. E o que a esquerda está fazendo novamente no Brasil, com esse documentário da Petra Costa, e ganhando chancela internacional, é exatamente isso, né? O que o documentário faz é mentir descaradamente, isso aí já tem um vídeo aqui eu falando do documentário, e a mentira é o que vai prevalecer, porque a mentira tem uma produção, né? É o filme que concorreu ao Oscar, então... o petista, o esquerdista vai usar o argumento, você vai dizer que o documentário é mentiroso, concorreu até ao Oscar, né? Então você começa a dar efeitos de legitimidade àquela mentira. Agora a Petra Costa, na sua propaganda, né, na continuidade da sua propaganda mentirosa, ela vai mais além. Ela não só reescreve a história, como ela começa a mentir e a difamar o governo brasileiro e difama, né, o próprio Brasil como um todo, como nação, inclusive com comentários com conteúdo um tanto racista, quando ela diz que o governo Bolsonaro, né, está matando, começou a matar mais. Ela dá um dado de 20%, dados questionáveis, dados aí que mostram que a Polícia do Rio teria tido um aumento de 20% nos autos de resistência. Esses dados são questionáveis, mas mesmo que sejam reais, né, ela não pode afirmar que a polícia está matando negros por serem negros. Isso aí é uma bobagem por completo. Inclusive, a maior parte do quadro das forças policiais são compostas de negros.
A maior parte aí dos soldados, cabos, sargentos da polícia militar, né, do Rio de Janeiro principalmente, são compostas de negros de classe baixa. Então, não tem a menor... Inclusive, muitos deles moram em comunidades, tem que se esconder, né? O cara não pode nem lavar a roupa e pendurar no varal, senão descobrem que ele é policial. Enfim, é uma bobagem tamanha querer, taxar esse aumento aí, esse possível aumento na letalidade da polícia como um ato racista em si, né? É uma bobagem completa. E você vê o nível, né? Eu não vou colocar as imagens aqui, porque a PBS ela dá strike, né? Então, eu não vou colocar o trecho da entrevista, mas já deve ter circulado, já deve ter visto aí nas redes sociais, no WhatsApp. E você vê a disfarçatez, né? A psicopatia da pessoa que olha com a cara mais lavada do mundo, né? E joga uma enxurrada de merda, uma enxurrada de mentira, sem o menor pudor, sem nem piscar, né? Com uma disfarçatez tamanha. Ela fala que uma onda evangélica foi responsável por colocar Bolsonaro no poder, e ela diz que esses evangélicos também são contra as pessoas de cor, né? Esse foi o termo que ela usou em inglês, ela não usa nem o termo negro, de pessoas de cor. Pelo amor de Deus, mais uma falácia, né? Você vê que os evangélicos, eles mais crescem nas populações de classes mais baixas. E as populações de classes mais baixas no Brasil têm ali um grande percentual de pessoas de cor, para usar o termo racista aí da Petra Costa. Tá? Então seus argumentos não se sustentam. Mas, como ela está falando para um veículo internacional, ela é a documentarista, né, que está concorrendo ao Oscar, aquilo ganha um certo eco, né? Então é lamentável. Inclusive ela usa também ela é malandra, que ela usa pontos sensíveis, como no ponto em que ela diz que o Bolsonaro manda os fazendeiros invadirem terras indígenas, né, e tacar fogo na Amazônia. Quando ele diz que manda tacar fogo na Amazônia, ela está corroborando a narrativa europeia, principalmente, né, de que os incêndios teriam sido provocados deliberadamente por pessoas do agronegócio, o que já foi comprovado aí, inclusive pela Polícia Civil, que foram pessoas ligadas a ONGs querendo fazer um barulho. Então, mais uma mentira da Petra, mas ela entra num ponto sensível ali, porque quem conhece a história americana sabe que no século XIX, né, a disputa com os índios e terras indígenas gerou uma celeuma muito grande, um trauma muito grande ali nos Estados Unidos, inclusive com guerras pesadas, e foi necessário que o próprio governo federal intervisse nos estados para poder chegar ao meio termo e fazer as reservas indígenas e criar um cessar-fogo ali com os índios, né? Inclusive teve campanhas, teve batalhões inteiros do exército americano que perderam a guerra, que partiram para cima dos índios e tomaram grandes emboscadas aí, né? Figuras folclóricas aí da cena indígena americana. Então isso é um tema sensível, que para o americano, quando ela fala em invasão de terras indígenas, logo arremete, né, a esses traumas do passado. Então é como se o Bolsonaro fosse uma pessoa insensível por completo. Então quando ela fala isso, ela não fala apenas para criar uma narrativa, ela fala para desumanizar o presidente Jair Bolsonaro. Então tudo ali que ela fala naquele seu discursinho, naquela sua entrevista patética, foi muito bem calculado e com o objetivo de atingir o público correto, né? Ela está dando uma entrevista para atingir um determinado público. Agora, é óbvio que o governo brasileiro precisa reagir. Temos aí a Secretaria de Comunicação do governo, que até agora não falou nada sobre isso. Estamos vendo vários tweets, inclusive da Claudio Wilde, né? Fez um tweet em alemão, tem um polonês lá que segue muito, que acompanha aqui o Brasil, fez um tweet em inglês para poder desmentir. Então várias pessoas publicando em inglês também. Pessoas que estão fazendo mais do que a Secretaria de Comunicação do governo, que é paga para fazer isso, né? Pelo amor de Deus, já tem mais de 24 horas que esse assunto está rolando e nada de sair uma nota do governo, nada de sair uma defesa em inglês, né? O Alan dos Santos estava falando outro dia, né? Muita coisa que acontece aqui no Brasil, não tem ninguém para reverberar em inglês, né? A gente precisa fazer mídia, produzir mídia em inglês, e tem um órgão que é pago
pelo governo para fazer isso, para desmentir falácias, né, quebrar narrativas contra o governo federal. E é muito atrasado, é muito lerdo para fazer isso. Então, pelo amor de Deus, vamos agilizar, né? É impossível que o governo, com a máquina na mão, tenha que ficar vivendo de voluntariado, né? De pessoas que gostam do governo, que apoiam, e tem que ficar fazendo tweet na internet. Tem uma pessoa lá que está sendo paga para isso. Se ela não serve para fazer isso, que não seja mais paga, porra, que saia de lá, né? Tá ganhando dinheiro público para nem cumprir aí a sua missão. Então, lamentável essa demora na resposta do governo, mas que fique claro, a Petra Costa ela não está só reescrevendo a história, né? Ela está querendo reescrever, ela está querendo determinar, na verdade, o próprio futuro. E a esquerda não está morta, e essas narrativas elas podem prevalecer, elas são construídas a longo prazo e elas têm o seu efeito se não forem combatidas. Então é muito necessário que falemos disso, né? Que esse assunto possa vir a público e desmentir essa herdeira da Andrade Gutierrez, uma verdadeira burguesa, como diria aí qualquer socialista, né? Qualquer membro do PCO que não gosta de burguês, ela é uma típica burguesa que defende os interesses da sua família que estava envolvida aí na Lava Jato, corrupção, dinheiro vindo do PT, gente canalha da pior espécie possível, verdadeiros psicopatas que não valem nada. Essa é a verdade sobre Petra Costa, uma canalha quanto mais. E espero, provavelmente ela não vai ganhar o Oscar, tá? Mas só de ter sido indicado, isso aí já é um grande feito para a esquerda, né? O que é terrível nesse caso. Por isso a importância de veículos fazerem conteúdos também de direita. Ah, mas o conteúdo tem que ser isento. Uma pinóia, não tem que ser isento. Você apenas tem que deixar esclarecido. Tem que fazer de direita mesmo, né? Tem que ter um contraponto disso tudo, senão a narrativa fica apenas com eles. Aqui fala Frutuoso para o canal Alan Frutuoso. Se inscreva nesse canal, se você provavelmente é inscrito no canal Vista Pátria e não conhece esse canal, se inscreva aqui, porque nunca sabe o que pode acontecer com o dia de amanhã. Vide aí, por exemplo, a minha conta no Twitter, não tem tweet reserva, né? E acabou que agora eu estou sem Twitter esperando o recurso. Tá bom, meus amigos? Não deixe de ver também os cursos do Instituto Borborema. O Instituto Borborema foi citado pela Folha de São Paulo, óbvio que de maneira jocosa, questionando por que um assessor do presidente da República dá cursos nesse tal Instituto Borborema. E ele dá excelentes cursos, vou deixar o link aqui na descrição. E se a Folha de São Paulo não quer que você faça o curso, você já deve saber que o curso é bom. Aqui fala Frutuoso, até a próxima, tchau, tchau.